Graça e paz, amém? Preparado para receber mais do Senhor? Quero gerar uma expectativa no seu coração. Assim como o tema do nosso reencontro hoje é upgrade, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai aperfeiçoar você, amém? Obrigado. Então, você que tem sua Bíblia aí, abre lá em Romanos 8:17, por favor. O tema dessa mensagem é uma nova identidade em Cristo. E vale perguntar, quantos aqui acreditam que tem uma identidade em Cristo? Levanta a mão. Quantos acreditam, de fato, eu tenho uma identidade em Cristo? Amém. Ele diz assim a palavra: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, quero que você abra o seu coração diante dessa palavra. Quero gerar uma expectativa para que você possa aí receber algo novo da parte de Deus. Então, nós vamos falar hoje de identidade. Eu acredito que todo mundo aqui tem a sua identidade que é retirada lá pelo Detran, não é verdade? Só que nós não estamos falando da sua identidade física propriamente. Nós vamos falar da sua identidade espiritual. E todo mundo tem. Ou seja, uma identidade boa ou uma identidade ruim. Mas tem uma identidade. E hoje o que o Senhor quer fazer um upgrade aí na sua vida é nesse quesito. De repente, a maneira como você enxerga e olha a sua vida espiritual, de repente, na sua visão está muito bom, está ótimo. Nossa, eu vou para o culto, eu vou para a célula, eu vou para a igreja, e isso está bom. Só que o Senhor, Ele requer muito mais de você. O Senhor não quer só que você tenha uma vida comum, que você só venha para o prédio, só venha para a célula. Mas o Senhor tem o objetivo de transformar a sua vida de uma forma que ela possa impactar outra vida. Então, esse é o propósito principal de Deus. Tudo aquilo que Ele faz em você, Ele vai multiplicar até alcançar outra pessoa, amém? E quantos têm um coração desejoso para isso? Amém? E é isso que o Senhor vai ativar em você nessa manhã. A partir de hoje você vai ser um jovem que influencia. A partir de hoje você vai ser um jovem que as pessoas vão parar perto de você e vão querer conhecer esse Jesus que você serve. E isso é fundamental, é fundamental. Eu sempre falo isso no meio do discipulado. Ou você vai ser influenciado, ou você vai influenciar sempre diante de qualquer situação na sua vida. Ou você vai estar dominando, ou você será dominado. E a pergunta que não quer calar: diante da sua vida espiritual, diante da sua identidade espiritual, você tem sido influenciado, ou você tem sido influenciado, ou você tem influenciado alguém? A gente percebe isso quando a gente está no nosso meio secular. Por isso eu quero que você entenda: identidade é diferente de papéis sociais. Papéis sociais, eles mudam conforme a circunstância, mas a identidade é aquilo que somos sempre, independente do lugar. Se eu for ao shopping, se eu vou no churrasco de família, se eu vou em qualquer lugar, a minha identidade é a mesma. Eu não posso me definir por aquilo que vai acontecer naquele momento. Um exemplo clássico: vamos supor que você vai aí no churrasco de família e começa a tocar aquele pagodinho, aquele funk. Como é que seu corpo reage? Como é que você se comporta diante disso? Você é aquela pessoa que se deixa se levar porque a música é envolvente? O que é que você faz? Isso define de fato a sua identidade. E você precisa se avaliar sempre diante disso, porque naquela situação você vai perceber se você está influenciando ou sendo influenciado. Então, hoje o Senhor quer trazer luz para que você aprenda a discernir essas coisas. Hoje o Senhor quer trazer para você um discernimento de uma maneira mais espiritual, para que você não possa se deixar ser levado pelas circunstâncias. Amém, irmãos? Então, eu quero que você entenda: desde que aceitamos Jesus como Salvador, começa o processo de mudança para nos tornar uma pessoa diferente, conforme diz em 1 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso precisa fazer parte da sua vida. Isso precisa fazer parte do seu ser.
Não tem como você dizer assim, olha, eu sirvo a Cristo, eu sou de Cristo e amo a Cristo com as mesmas práticas do passado. Não tem como você querer definir uma identidade que é corrompida. Ou você é, ou você não é. E eu quero muito que o Espírito Santo, em meio a essa palavra, ele confronte você de uma forma para que você consiga se filtrar, para que você consiga fazer uma análise e entender hoje que tipo de crente você tem sido. Porque a gente está num tempo hoje que a juventude é muito volúvel. Hoje a juventude não é tão constante como há 10 anos atrás. Eu lembro que quando me converti nesse prédio, os jovens eram intensos, apaixonados, nós tínhamos prazer de estar em comunhão um com o outro. Se é monte, vamos. Se é alguma coisa que se refere à igreja, vamos. Quantas e quantas vezes, no momento de igrejar, o pastor precisava, gente, vambora para suas casas. E hoje isso tem se perdido. Os jovens não têm mais esse prazer. Hoje é só telefone, eu não sei pronunciar muito isso, não, Free Fire, não é isso? Isso tem tomado muito o tempo, e eu falo para você, eu tinha até conversado com o jovem, o pastor estava pregando um tempo sobre os 4 cavaleiros, e um jovem me mandou a imagem das novas armas que saíram, né? E saíram 4 armas, elas com as mesmas cores e praticamente com os mesmos significados. Então eu falo para você, eu não estou recriminando você por jogar, mas eu quero que você também tenha o discernimento espiritual para poder avaliar se você está sendo influenciado ou se você está influenciando. Tem coisas na sua vida que não pode te dominar. Eu amo muito a minha esposa, tenho paixão por ela, mas o amor dela só pode chegar até Cristo. O que se refere a mim, com as coisas do Senhor, ela pode chegar até ali. Depois dali é eu e Deus. Ela não pode me interferir, ela não pode me influenciar. E é o que eu quero que você entenda nessa manhã. Você não pode deixar ser influenciado por nada. As coisas que você gosta de fazer, que você gosta de praticar, ela precisa ter um limite que você mesmo vai estabelecer. Entende o que eu estou falando? Então, quantos estão entendendo o que eu estou falando? As coisas que você vive, que você faz, ela precisa ter um limite que você precisa estabelecer. Seja um relacionamento, ou seja em qualquer área da sua vida. Voltando aqui para o texto, como eu disse, né? Tudo se fez novo. A partir da experiência de estarmos em Cristo, pelo poder sobrenatural de Deus, o Espírito Santo opera em nós as mudanças necessárias. E essas são as propostas de Deus para nossas vidas. E Deus tem proposta para você. E eu quero declarar hoje, em nome do Senhor Jesus, que as escamas que possam estar sobre os seus olhos, elas vão cair hoje. Porque você vai se tornar um jovem apaixonado. Você vai se tornar um jovem frutífero. Eu declaro em nome do Senhor Jesus com muita convicção. Você vai ser o jovem mais frutífero desse ministério. Amém? Acho que você não entendeu. Você vai ser o jovem mais frutífero desse ministério. Aleluia! E o que eu falo de jovem frutífero? Não é só um jovem que vai ser intenso nas atividades da igreja, mas é aquele jovem que vai fazer obras maiores. Sabe o que é obras maiores para mim? Lá na igreja a gente tem a Isla, ela é cadeirante, ela nasceu cadeirante. E a gente, nosso discipulado, chama ela de nossa cobaia, uma forma carinhosa. Mas por que a gente chama ela de nossa cobaia? Porque nós vamos ver a Isla andar e ser curada no meio da igreja. A gente tem orado com esse objetivo. E é isso que nós queremos ser como jovens. A gente quer influenciar, nós queremos ser usado, como o Senhor diz, né, com obras maiores. Eu não quero só poder chegar na sua vida ou liberar uma palavra de persuasão e fazer com que você fique posicionado no Senhor. Mas eu quero ver o poder de Deus se manifestar através da minha vida e através da sua vida também. Só que o grande problema dessa situação é que hoje o diabo ele tem limitado a sua vida a crer somente naquilo que você pode ver. Entende? Vamos supor, quem está solteiro aqui? Levanta a mão. Solteiros, pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Isso. Você crê que o Senhor tem alguém para você? Sim ou não? Sim ou não? Só que, vamos supor, 2020 está acabando. Apareceu alguém para você? Aí você fica assim, apareceu? Aí você fica assim,
olha, isso não é para mim. Se Deus tivesse algo para mim, com certeza Ele teria me enviado. Só que eu falo para você, o seu tempo não é o tempo de Deus. Só que a sua ótica, ela pode te enganar diante disso, diante da espera. Você olha assim, olha, Deus não faz nada, não fez nada. Só que Deus está preparando tudo, né? A gente tem o entendimento de que Deus não está demorando, Ele está caprichando para te abençoar. E quando você tiver um relacionamento em Deus, ele não vai ser um relacionamento comum, ele vai ser um relacionamento diferenciado. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha, Amanda, eu quero ter um relacionamento igual ao seu. Entende? O Senhor, Ele não quer só dar algo para você, mas Ele quer tirar vantagens disso. Não é vantagem de tipo, Ele vai ter ganho. A única vantagem que Ele quer tirar é que o nome dEle vai ser exaltado diante de todas as coisas que acontecer na sua vida. Amém? Então, esse é o propósito de Deus para você. E você precisa ter essa convicção. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que as escamas dos seus olhos estão sendo retiradas hoje, mas também os tampões do seu ouvido. Você vai ouvir Deus falar com você. É uma coisa também que tem se perdido muito. As pessoas falam assim, eu nunca vi Deus falar. Deus fala e fala de maneira expressiva, né? É que você fica esperando muito assim, ouvir alguém falando, ei, eu sou o Senhor. Não, Ele ministra com a verdade dentro do seu espírito. Amém? E você precisa ter a sensibilidade disso. E para que isso possa acontecer, você tem que se tornar um jovem espiritual. E como você se torna um jovem espiritual? É você deixando de discernir as coisas na sua carnalidade. E eu posso falar para você, para discernir na sua carne, você é bom. Você é potente, você é uma pessoa que discerne com facilidade. Vamos supor, se hoje eu entrar aqui nesse prédio, aqueles que não me conhecem, pode olhar e falar assim, metido, soberba, olha, nem falou comigo, eu estou preocupado com a ministração que vou liberar, mas o seu discernir na carne me define, isso é um problema. Agora, se você tivesse discernindo no Espírito, eu tenho certeza que os pensamentos que você teria ao meu respeito seriam muito diferentes. E é dessa forma que você precisa levar a sua nova identidade no Senhor. É você discernindo as coisas no Espírito. Amém? Amém. Aleluia. Então entenda algo. Muitas pessoas vão definir você. Você é isso, você é aquilo. Só que você precisa entender que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? E o que você é na Bíblia? O que você pode me dizer? O que você é na Bíblia? Alguém pode falar? O que você é? Amado? Só amado? Justificado, separado, mais o que? Favorecida? Purificado? Nova criatura. Você precisa entender o que a Bíblia fala ao seu respeito. Porque se você não entender isso, eu posso falar para você, circunstâncias vão te definir. De repente, se eu pedisse para você falar das suas habilidades aí seculares, você vai falar, eu sou brabo, eu sou o cara, faço aconteço. Mas isso que você faz acontece não tem bagagem espiritual. É o que você faz secularmente. Entende? Então, eu vou pedir assim, por exemplo, se eu pedir a alguém aqui, para de repente mandar um passinho aqui, a pessoa vai fazer com muita excelência, vai chegar aqui e fazer arrebentar. Mas de repente a pessoa não pode ter a mesma intensidade se eu pedir para ela poder orar para o irmão. Ela vai ficar retraída ou envergonhada. Existem casos e casos, que não é o seu, acredito. Mas tem pessoas que elas se limitam muito quando se referem a fazer algo para o Senhor. E eu vou falar para você, isso também é uma das armas que o diabo tem usado nesse tempo para paralisar você. Sabe por que o diabo ele investe muito na juventude? Porque nós temos a força da igreja. Então, como ele faz para paralisar? Ele influencia você nesse tempo. Eu mais para frente vou explicar para você quais são as maneiras que o diabo usa para poder paralisar você. Uma, eu posso falar com certeza, seu telefone. Hoje você passa mais tempo grudado no seu telefone do que propriamente falando com o Senhor. Eu sei, eu não falo com Deus 24 horas, mas eu fico o tempo todo meditando. Diante de qualquer situação, eu vou para o meu reservado,
né? Eu não sei se você tem um lugar reservado, o meu reservado é até um lugar estranho, mas aonde o Senhor fala e ministra muito na minha vida é no banheiro. Porque eu não tenho assim um lugar específico onde eu vou orar. Hoje, casado, eu tenho a minha casa quando não tem gente. Mas quando eu preciso receber algo da parte do Senhor, eu sei para onde eu vou. E ali Deus fala, ali Deus ministra, não é verdade? Deus fala muita coisa. E você precisa separar esse tempo também para receber da parte de Deus. Então, voltando para cá, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Em 1 Pedro 2,9 nós lemos: mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma coisa que você precisa ter convicção hoje: por mais que você pense que você é jovem e você lute pela sua liberdade, você tem um dono, você tem um Senhor. Existe alguém que zela pela sua vida, alguém que já determinou coisas para que você pudesse realizar nesse tempo. Só que enquanto a sua visão ela está fechada, você não consegue ter a percepção disso. Pare para reflexionar comigo um instante. Nessa semana, o que você acha que Deus planejou para você fazer? Quantas vidas o Senhor determinou que você ganharia essa semana? Quantas pessoas seriam curadas através de você? Quantos enterros você chegaria e falaria: levanta e anda? Sabe por que você não pensou nessa semana nos projetos que Deus tinha para a sua vida? Porque sua mente está discernindo as coisas na carne, está discernindo as coisas seculares. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Esse upgrade aqui é para Ele inverter a maneira como você tem visto e levado o propósito de Deus para a sua vida. Já está tudo pronto, preparado. Você não é um jovem comum. Você é um jovem que foi instituído para poder transformar essa geração. E uma das coisas que eu tenho falado com o Gustavo, e eu creio que é a realidade tanto do meu coração quanto dele, a gente que é jovem que vai influenciar uma cidade. Uma cidade. Eu vejo, em nome do Senhor Jesus, declaro sobre a videira de Belford Roxo também, um jovem pastor em cada distrito de Belford Roxo. Existem muitas cidades para ser alcançadas, e quem vai levar isso? É você. É você. Desculpe os mais velhos, né? Eles vão passar, eles vão deixar um legado, e quem vai assumir essa responsabilidade é você. Só que a grande questão, você precisa hoje já entender a responsabilidade que o Senhor quer colocar nas suas mãos, para que você possa cumprir o propósito de maneira correta. Porque se você não olhar para isso, infelizmente ou felizmente, a palavra do Senhor nos ensina que Ele levanta outro para cumprir aquilo que você deveria fazer, porque você não deu a verdadeira atenção. E eu quero declarar sobre a sua vida, se você é um tipo de pessoa que não dá muita importância para aquilo que Deus tem requerido, a sua mentalidade vai mudar hoje. Deus, Ele vai mudar a sua realidade hoje. Você vai sair daqui, desse prédio, um lugar que você tem um costume de estar, mas você vai sair daqui com a mentalidade nova, com um novo coração. Você não vai amar a Deus porque você espera que Ele possa te oferecer alguma coisa, que Ele possa te dar um relacionamento, te dar um emprego, mas você vai amar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, por aquilo que Ele é principalmente. E é essa proposta que o Senhor quer trazer para nós. Realmente, o que somos determina o que fazemos. Precisamos assumir a nossa nova identidade em Cristo, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós não assumimos a nova identidade em Cristo, deixamos de assumir também a autoridade correspondente. Quantos aqui acreditam que são homens e mulheres jovens cheios de autoridade? Se aparecer alguém manifestado na sua cela, você corre ou você foge? Hein? Foge? Correr no sentido ali está um demônio e você vai lá para tirar. Fugir, você... O que você faz? Você corre ou foge?
Tem gente que liga, pastor, vem aqui por favor. Então, para você entender, a autoridade correspondente é, se você é um jovem de Deus, você tem poder e autoridade para repelir, para tirar, para expulsar. Você não tem que fugir ou ficar com medo. Só que se você não entende quem você é, vai ser difícil, vai ser complicado. E o Senhor, Ele quer preparar você para isso. Sabe por quê? Aonde tem manifestação de Deus, o diabo não fica. E se ele chegar por algum momento, ele vai ter que sair porque você pisou lá. Porque existe uma autoridade de Deus sobre você. Amém, irmãos? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Você não é um jovem comum. Você é alguém que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Assuma a sua identidade em Cristo. Exerça a sua autoridade. E pare de viver uma vida de derrota. Eu quero acreditar assim. Eu sei que pela estatística, de repente, não tem emprego para todo mundo. Quantos aqui querem trabalhar, virar jovem aprendiz? Quantos tem esse desejo? Amém. Mas esse desejo é porque você quer assumir sua independência, embora da sua casa ter o seu? Ou esse desejo é porque você não quer dizimar? Ou esse desejo é porque eu quero cooperar, eu quero ser alguém que vai auxiliar na obra? Ou o seu desejo ou você deseja ter o seu emprego só para que você possa ter a sua própria independência, como olhando você para o centro? Qual é o desejo do seu coração? Eu quero que você entenda algo muito importante. Você vai ficar vivendo vida de derrotado e não vai ter acesso às coisas de Deus na sua vida até o momento que você entender que você pode. O que é poder? Vamos supor, eu vejo aqui, vou dar um exemplo, seu nome? Rafael. Rafael é a pessoa mais qualificada nessa igreja, ele fala 3 línguas, ele é muito bem sucedido e nós temos uma vaga para fazer o intercâmbio na Austrália. Amém? Coloquei ele top. Só que o Senhor também tem um desejo de levar você para poder viver isso. Só que a sua mente medíocre, a sua mente de derrotado vai pensar assim, poxa, o cara é muito melhor do que eu. Ele tem a capacidade, ele fala 3 línguas, com certeza ele vai no meu lugar. Esse é o pensamento que o Senhor não quer que você tenha diante de qualquer situação. Davi, quando ele foi lutar contra Golias, ele não estava preocupado com as habilidades que ele tinha. Sabe o que ele falou? O meu Senhor vai na frente. E é o que o Senhor quer ouvir de você nesse tempo. Eu vou para a Austrália, vou fazer intercâmbio lá, sabe por quê? O meu Senhor está na frente. Deus quer que você use a fé para você acessar lugares que seriam impossível. Mas é dessa forma, quando você não tem condição de fazer, Deus pode. Deus faz. E Ele quer que você tenha esse entendimento. Ele quer que você tenha esse entendimento agora na sua juventude. Porque se você agora começar a entender isso, imagine aonde você vai estar daqui a 2 anos. Aonde? Você acha que você vai ser só um líder de uma célula? Em 2 anos eu vejo você pastoreando. Porque você vai ser tão frutífero, tão frutífero, tão frutífero, que você vai empurrar o crescimento da sua igreja e Deus vai colocar você em lugares mais altos. Só que aquela questão assim, pergunta que não quer calar. Quantos têm um desejo aqui de pastorear? Levanta a mão. Os demais não têm o desejo porque não se vê. Vou ser sincero com você que não tem o desejo pastoral. Também não estou julgando você, porque eu acredito que nem todos serão pastores. Mas, de repente, você não pode chegar a nível de pastor, a nível de responsabilidade. Mas, a partir do momento que você lidera uma célula, você é um mini pastor daquela célula. Você é responsável por um rebanho, você é responsável pela maturidade, pelo crescimento espiritual daquelas vidas. Então, você precisa desejar isso. Se você não deseja, isso quer dizer que a sua mente ainda não se alinhou ao propósito de Deus. E Deus, Ele quer mudar isso dentro de você. Deus, Ele quer fazer com que você entenda que antes mesmo de você nascer, Ele já tinha gerado um propósito e determinou, Rafael vai cumprir isso, Amanda vai cumprir isso, Lucas vai cumprir isso. Ele já tinha determinado. Só que você precisa hoje abrir
os seus olhos para poder enxergar aquilo que Deus tem como proposta para a sua vida. Amém? Quantos desejam aqui viver as propostas do Senhor para a sua vida? Mas você entende que quando você faz isso, você tem que abrir mão de certas coisas, não é verdade? Você está disposto a abrir mão disso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque diante disso, diante das propostas que vão vir circularmente, é que você vai conseguir filtrar o seu nível de identidade. Entende? Na minha identidade está Eduardo Vital. Se eu der minha identidade para você e você tentar entrar em qualquer outro lugar com a minha identidade, eles não vão autorizar. Sabe, eles vão falar, isso é falsidade ideológica. Você não é você. Você não é você. Então, na vida espiritual, nós também temos uma identidade. Só que no secular, a gente tira a nossa identidade no Detran ou no Instituto Félix Pacheco. Mas no mundo espiritual, existem 2 lugares que você pode tirar a sua identidade. Ou no céu, em Cristo. Você chega lá no departamento e fala assim, olha, eu vim tirar minha identidade porque hoje eu me converti e eu quero ser um jovem que vai influenciar essa geração, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento de Deus. Ou você pode no inferno também tirar a sua identidade. Eduardo, o que é isso? Como assim tirar minha identidade no inferno? Sim, tirar sua identidade no inferno é quando você vai, ainda mesmo que dentro da igreja, você vai viver tudo aquilo que o mundo tem como proposta para você. Então, eu posso ter a identidade de um viciado, posso ter a identidade de um drogado, posso ter a identidade de um fumante, eu posso ter a identidade de um adúltero, eu posso ter a identidade de um mentiroso. Eu não sei se no momento que eu falo isso rumina dentro de você de uma maneira ruim. Se rumina, isso quer dizer que existe um RG seu no inferno. E você precisa remover ele hoje. Hoje, porque esse RG, ele não vai só atrapalhar a sua vida, mas ele também vai impedir muitas das vezes que essa obra, né, ela vai impedir que essa obra avance da maneira que ela deveria avançar. Porque imagina, aqui deve ter quantas pessoas? Umas 100 pessoas? Imagine se cada um ganhasse um hoje para Jesus, já teríamos 200. Imagine se fosse assim algo sucessivamente. Quantas pessoas nós teríamos aqui só hoje? Tem noção do propósito? Mas por que você não olha dessa maneira? Porque muitas das vezes a sua identidade ela está corrompida. E eu quero falar com muita autoridade hoje. Se por algum momento a sua identidade está corrompida, o Senhor, Ele vai, como a identidade do jovem, ele tem um prazo de validade, né? Então a validade da sua identidade no inferno vai ser retirada hoje, em nome do Senhor Jesus. E você vai ter uma identidade convicta em Cristo e você não vai se corromper mais. Amém? Então, creia nisso. E eu quero falar algo para você e vou falar um pouco da sua juventude. Eu considero que a fase da juventude é a fase mais complexa e mais determinante da sua vida. É a fase onde você toma as maiores decisões, é onde você passa por muitas crises, é a fase onde você define coisas importantes na sua vida. Normalmente, nessa fase, você, como eu também um dia já fui, quer ser o dono do seu próprio nariz, quer tomar suas próprias decisões. É principalmente na juventude, nessa fase, que nós não queremos obedecer os nossos pais. Alguma dessas coisas pesa sobre você? Se está pesando, isso quer dizer que se você é um cristão hoje, a sua identidade ela não está tão filtrada, porque não tem como você dizer que você é de Cristo, mas com práticas tão simples de ser resolvidas e fazendo parte da sua vida. Então, nessa fase, os jovens são truculentos, questionadores, cheios de si. Todo jovem já falou algo do tipo: meus pais não sabem de nada. Você chega, meus pais não sabem de nada, são ultrapassados. Você chega à conclusão de que você é o cara, porque hoje a sua mente é muito aberta, muito mais avançada que a mente do seu pai, até por uma questão tecnológica ou uma questão de informação, você se sente superior. E isso é um problema. É nessa fase
nessa fase que o jovem, ele quer fazer tatuagem, pintar o cabelo, colocar piercing, ter um corte descolado. É nessa fase que ele quer vestir roupas diferentes. É nessa fase que ele quer encarar os seus pais. Muitas das vezes porque os seus pais obrigam a obedecer. E eu falo para você, tudo isso que eu falei, se rumina dentro de você, é uma coisa que precisa ser retirada hoje. Hoje, eu vou falar para você, muitos pais de jovens que não são da igreja, eles não são alcançados pela sua vida, porque eles não veem um testemunho de alguém que tem uma nova identidade dentro da sua própria casa. Imagine Jesus. Você acha que Jesus, ele como referência, você acha que Jesus ele desobedecia a sua mãe? Ele respondia a sua mãe? Ele chegava em casa hoje, eu vou fazer o que eu quero. Ou quando a mãe dele falava alguma coisa, você quer dominar a minha vida? Você não quer deixar eu sonhar meus próprios sonhos? Você acha que Jesus usava isso como resposta? Obviamente não. Mas a pergunta que não quer calar, por que você dá essas respostas? Será que você quer ser tanto alguém independente, ao ponto dessa independência fazer você também independente de Deus, não só dos seus pais? Porque a partir do momento que você já tira esse conceito de honrar os seus pais, você também está desonrando a Deus. E isso é um problema. Isso é um problema. E que eu acredito que isso não alegra nem um pouco o coração de Deus. Eu fico pensando, quantos jovens hoje desejam ser autênticos, independentes, desejam casar cedo só para sair de casa porque não está aguentando mais conviver com seus pais, achando que eles me mandam, eles me dominam, né? Quantos falam assim, olha, eu vou arrumar um emprego e quando eu arrumar um emprego você vai ver só. Aí essa palhaçada acaba. Quantos? Né? Eu não estou falando nada que acredito que você não tenha dito, mas essa é a verdade. E eu vou falar para você, o maior defeito dessa juventude é achar que essa fase que você está vivendo é para sempre. Tudo é temporal. Hoje eu tenho 31, mas eu já tive 21, já tive 11. Passou. A maneira como eu pensava há 10 anos atrás não é a mesma que hoje. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu, quando me converti nesse ministério, eu fui uma pessoa que deu muito problema por conta do meu temperamento. Eu era impossível. Eu era uma pessoa que tinha uma facilidade para responder assim na ponta da língua. Se a Amanda viesse com argumento, já tinha 3. E hoje ainda sou bom de argumento, né, amor? Mas as coisas mudou. Eu não vou argumentar porque eu quero mostrar que sou melhor do que você. Eu posso até argumentar porque eu quero mostrar, de repente, a minha visão. Ou tentar mostrar com que aquilo que eu estou pensando é certo também ou não sei. Mas o tempo passa. Você não vai ser jovem para sempre. Só que o grande problema desse tempo que você está é que muitas das vezes você é influenciado a tomar decisões que podem acabar com a sua vida, que podem acabar com o seu ministério, que podem frustrar todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Entenda uma coisa, o tempo vai passar, mas as consequências das suas escolhas não vai passar. E eu pergunto a você, você que é um jovem, disposto, brabo, que faz e acontece, você tem peito para sustentar as suas próprias consequências? Que elas de repente não podem vir agora, mas quando você se tornar adulto, pode ter certeza, você vai pensar como eu pensei, eu faria tudo diferente. Só que você não está preocupado lá na frente. Às vezes você quer olhar só hoje, você quer olhar só agora. Mas Deus, Ele quer mostrar para você que já existe uma proposta para a sua vida. E hoje Ele está oferecendo essa proposta para você. E a pergunta, você quer? É muito diferente daquilo que você imagina. É muito diferente de viver a sua própria vontade. Deus, Ele já preparou tudo. E eu falo para você, e a partir do momento que eu entrei no centro da vontade de Deus, eu não tenho dificuldade, eu não fico limitando.
Se eu tiver que servir 3 horas da manhã, ou servir 6 horas da manhã, ou 2 horas da tarde, eu estou tranquilo. Eu não fico tipo, isso é um peso, porque não é um peso servir. Mas quando você não tem entendimento, você começa até a ser um murmurador diante da obra. Isso muitas vezes retém o mover que Deus quer derramar naquele lugar, naquele momento, naquele dia. Então, para você entender, todo adulto sofre, vou falar na minha posição, todo adulto sofre consequências de decisões tomadas na sua juventude. E muitas dessas consequências são irreversíveis e perseguem você até o fim da sua vida. Principalmente as consequências negativas. Eu falo para você, eu já perdi pessoas por conta do meu temperamento, lá atrás. E me arrependo muito de não ter essa pessoa na minha vida. Sabe por quê? Hoje eu não consigo salvá-la em Cristo Jesus. Hoje eu não consigo ter a possibilidade de falar assim, poxa, olha, eu quero ganhar você para Jesus, eu quero apresentar Jesus para você. Sabe por quê? A pessoa ficou tão magoada com algo que aconteceu lá atrás, que se ela estiver numa rua, eu já estiver numa rua e ela puder atravessar para o outro lado, ela faz isso. Eu perdi a oportunidade. E eu pergunto para você, quantas oportunidades você tem perdido vivendo a sua vida do jeito que você está vivendo? Vamos colocar aí o tempo que você fica no telefone. Se você estivesse evangelizando, quantas pessoas você ganharia num dia? A terra está clamando. Os campos já estão maduros. Mas está faltando pessoas para poder cumprir esse propósito. E a pergunta que não quer calar, por que você não está fazendo nada? Por que você diz que serve e ama a Deus, mas não quer cumprir a vontade dEle para a sua vida? Qual a dificuldade em entender isso? Seus pais falam assim, você tem que estudar, estuda. Você vai lá, vai para a escola todos os dias, porque você entende que você quer ter um futuro melhor. Mas quando a pessoa fala assim, agora você é convertido, vai, evangeliza, prega, vive a vida da igreja. Ah, não dá, não posso, não tem tempo. Tudo desculpas que quando você chegar naquele grande dia, não vai haver justificativas. Essa semana eu tive um jovem que ele mandou mensagem para mim e falou assim, líder, eu não vou para a célula porque eu tenho um campeonato no Free Fire, e o jogo está valendo dinheiro, e eu não posso perder. E aquilo me deixou entristecido. De repente a pessoa não tem nem convicção de como aquilo me entristeceu, porque a gente como discipulador, a gente como líder, a gente sempre espera uma resposta diferente. Às vezes a resposta que você dá para o seu discipulador, para o seu líder, para o seu pastor, machuca. Mas a gente são pessoas fortes, amém? E a gente às vezes não deixa transparecer. Dá uma indignação santa, a vontade de voar no seu pescoço, claro, passar um óleo ungido, apertar, né? Até desmaiar, precisa morrer não. Entende? Dá vontade de fazer isso, mas isso nos fere. Isso, não vou falar que nos balança, mas a todo momento a gente fica entrando em crise. Gente, a todo momento eu falo que é o certo, eu ministro, e por que a resposta errada? E eu liberei uma palavra, eu já tinha preparado tudo, eu falei com a Lídia, olha só, se ele não for para a célula, se ele não for isso, ele vai ver só. Quando a gente sentar para conversar, ele vai ouvir o sermão da montanha. Enfim, eu mandei mensagem para ele, eu falei, olha, você, com outras palavras, você vai ter que definir sua identidade. Ou você é de Cristo, ou você é do jogo. E, por incrível que pareça, a célula, ela acontece, está na minha casa. E quando eu cheguei lá, aquele jovem estava lá. Ele não tem noção de como aquilo me encheu de alegria. Ele não tem noção de como... A gente para pensar, o Gustavo não vai deixar que eu minta, mas isso nos motiva, isso nos fortalece, isso nos permite, nos faz entender que nós estamos conseguindo influenciar as pessoas na atitude certa. Que não é só o nosso papel, mas que é principalmente seu papel. A partir do momento que você aceita o Senhor, a sua identidade cristã precisa influenciar outra. Falo para você, a moda, ela tem sua identidade. Tipo, cropped, está na moda? Vou usar. Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciada. Eduardo, qual o problema nisso? Eu não estou falando do problema de usar, mas
mas estou mostrando para você que identidade é uma coisa que foi tirada e que não pode ser corrompida. Identidade é uma coisa que foi definido e que você não pode, hoje eu sou assim e amanhã eu sou de outra forma. Não pode. Não pode ser assim. Imagine se Deus tivesse uma identidade corrompida. Ele seria hoje o grande mentiroso. Um grande mentiroso. Então você precisa hoje entender que você tem que sustentar as suas responsabilidades como cristão. A sua responsabilidade como um jovem que vai transformar essa geração. Amém, irmãos? Então, para que você possa entender, o tempo vai passar, você não vai ser jovem para sempre, mas as consequências, elas vão te acompanhar. A partir do momento que você se deparar com a realidade, e quando você estiver nessa fase adulta ou na fase de maturidade, aí você vai entender a responsabilidade daqueles que estão levando você. Daí logo você vai valorizar o seu pai, o seu líder, o seu discipulador, quando chegar um momento em que você vai ter que assumir ou passar por essa responsabilidade, dentro da igreja ou não. E aí que dá PT, aí que você entra em crise. Sabe por quê? Você vai fazer como eu fiz um dia. Eu entendi que muitas das minhas atitudes, por conta do meu temperamento, fizeram mal não só para mim, mas para as pessoas. Né? Como eu me arrependo disso. E as suas atitudes hoje podem estar fazendo o mesmo com alguém. Falar com você, tanto de São João quanto de Belfor Roxo, o seu pastor, ele conta com você. E ele espera sempre uma atitude nobre da sua parte, não por quem você é, mas por quem você escolheu ser, um homem ou uma mulher de Deus. Entende isso? Então, hoje, a gente lidar com um povo muito melindroso. Posso contar contigo? Pode, amém, tamo junto. Ô fulano, tem como você... Tem não, pô. Dá não. Só que não dá nem uma justificativa. Dá não é só a resposta. Eu não aceito qualquer tipo de resposta. Enquanto não tiver algo ali plausível, eu fico perguntando. Se não me responder, eu ligo. Se eu ligar, eu apareço lá do nada. Oi, fala. Entende? E a gente não pode ser uma juventude volúvel dessa forma. Nós precisamos ser uma juventude constante. Uma juventude que vai dar a resposta certa. Tanto o Gustavo, para aqui, para Belfor Roxo, como eu lá em São João, a gente não tem que ficar pensando se pode ou não contar com você. Se você faz parte do reino, nós vamos usar você para que essa obra possa crescer. Entende? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Isso é independente de idade. Isso é independente de maturidade. A partir do momento que você decidiu fazer parte desse rebanho, você está ali para poder ser usado por Deus da maneira que Ele desejar. Você está disposto para isso? Você quer isso? Amém. Só o que vai definir isso é a sua identidade. Se sua identidade não for identidade firmada, nós teremos problema. Como eu falei para você, a identidade, ela é independente da circunstância. Se você está no shopping, ou se você está passando por um baile funk, ou se você está em um churrasco de família, você precisa ser a mesma pessoa. As pessoas precisam olhar para você e entender quem de fato você é. E elas precisam respeitar você também. Meu pai bebe, minha madrasta bebe, mas eles não me oferecem cerveja. Por quê? Porque eu deixo bem claro quem eu sou em Cristo Jesus. Meu pai, quando vem na minha casa, ele não faz uso de bebida alcoólica, porque na minha casa eu não quero. Ele precisa respeitar isso. Na casa dele, ele pode fazer o que quiser. Aí eu tenho que me adequar, não me corromper. Mas na minha casa, ele precisa entender quem eu sou em Cristo. Isso define a minha identidade. Isso define a sua identidade também. Então, nesse momento, eu queria, já pronto para encerrar, eu queria bater um papo um pouco diferente contigo. Eu queria fazer com que você entendesse quem você é de fato. Você poderia hoje se definir? Se eu te desse o microfone agora e pedisse para você definir quem você é, quem você seria? Alguém teria ousadia de fazer isso? Não vou pedir não. Mas alguém teria ousadia de fazer isso?
Teria? Amém. Bom, Valente. Fico feliz. Uma coisa que você precisa entender é que a nossa identidade no mundo espiritual, ela é definida pelo nosso pecado. Obviamente, eu peco, você peca, mas pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um acidente. Tipo, sem querer tropecei, cai ali. Pecado ele não pode ser algo latente. O que é isso? Aquele pecado que você premedita, que você manipula e que você... Vou fazer, vai ser desse jeito. Isso é um pecado latente. Aquele pecado que você tem prazer de realizar. E no mundo espiritual, além de você ser reconhecido dessa forma, no inferno, por mais que eu tente chamar você de Amanda, eles não reconhecem você como Amanda. Eles reconhecem pelo pecado que você comete. Então, se você tem a prática de mentir, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, você deixa de ser filho de Deus, prefere ser filho do diabo para mentir. Eu, desde quando me converti, eu tomei a decisão, não quero mentira. E eu prefiro sofrer a consequência da verdade do que mentir. Às vezes eu falo a verdade até assim, direto, nua e crua. Às vezes a gente procura falá-la de uma forma que precisa ser dada de maneira delicada. Mas eu prefiro seguir nessa verdade do que sofrer a consequência da mentira. Eu, Eduardo, antes de me converter, eu era um mentiroso tão nato que eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Eu já entrei em cada situação que hoje é até cômico. Vou contar uma para que você possa rir comigo. Isso foi engraçado para você, é claro. Eu estava outro dia na escola e naquele dia tinha abóbora como acompanhamento. Aí, para mim não comer abóbora, para você ver que eu era mentir por qualquer coisa, eu falei, não posso comer abóbora porque eu tenho bronquite. Nem tinha bronquite. Aí a moça olhou para mim assim, mas o que tem a ver abóbora com bronquite? Eu falei, ela me dá bronquite, ela ataca a minha alergia. E a moça olhou para minha cara assim, tipo... Hoje, quando eu lembro dessa situação, isso me dá uma vergonha tão grande. Eu não queria passar perto dessa tia que servia comida, ela era mentiroso, né? Para não comer abóbora, falou que tinha até uma doença. Que essa mentira, por aquilo que eu liberei, poderia passar a ter uma doença na minha vida mesmo. Sabe por quê? Eu declarei por conta da abóbora que eu tenho bronquite. Graças a Deus, o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades. Mas eu poderia ser uma pessoa que teria enfermidade hoje por conta de uma mentira. Só que eu estou contando isso para que você possa entender que no mundo espiritual, a minha identidade no inferno seria de mentiroso. E hoje, eu quero fazer com que você reflita e reflexione, obviamente. Quais são as suas identidades no inferno? Como você é conhecido lá? Uma ou outra. Ou você vai ser conhecido como um grande homem e uma grande mulher de Deus, que eles vão olhar e falar assim, esse aí não. Esse não. Ou você vai ser uma pessoa volúvel, que eles sabem que tem acesso à sua vida e faz o que quer. Eu quero falar para você, essa manhã, Deus ele vai fazer um upgrade na sua vida. E vai ser uma manhã de arrependimento. Sabe por que arrependimento? Porque eu sei, porque eu já passei pela fase que você vive hoje, eu sei que tem algumas coisas na sua vida que precisam sair para que você cumpra o propósito. Existem coisas que você decidiu lá atrás e que hoje influencia na sua vida e que você precisa mudar para que você possa liderar e as vidas serão alcançadas através da sua vida. A atitude que você tomou lá atrás, seja por qualquer circunstância, hoje está ferindo o crescimento dessa obra. E Deus quer que você se alinhe. Deus quer que você abandone aquilo que você sabe que não é de Deus para a sua vida, para que você possa prosseguir. Ela está aqui? Tá?
Então, ela deve estar assim, caraca, meu discipulador racha a minha cara. Ele está falando meu nome alto, eu leio mente, né? Não falando. O poder de Deus para poder fazer essa menina andar pode estar atrelado na sua vida hoje. Só que se a sua identidade for corrompida, como a gente vai fazer isso? Eu quero que você entenda isso como um peso, não como lei, mas como um peso que as decisões que você toma hoje como cristão, ela não vai ferir só a sua vida, mas ela pode impactar a vida de quem está ao seu lado. Então eu vou falar para você, hoje não está difícil evangelizar, hoje não está difícil ganhar pessoas para Jesus. Eu vou falar para você, está até mais prático, porque as pessoas estão tão vazias, que você dá tão pouco, ela já vem correndo para você. Se você abraçar uma pessoa na rua, dizer que você ama aquela pessoa, por tão vazia que ela está, ela toda vez que passar, se ela puder te dar um abraço de novo, ela vai fazer isso. Entende? Então, para que você possa entender, algumas coisas precisam sair da sua vida para que você possa avançar, para que esse ministério possa avançar, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Eu dei o exemplo de uma situação minha, tem várias outras que eu não vou falar aqui, porque se eu fosse falar aqui, de repente ficaria ofensivo. Mas você sabe o que é. Você entende o que precisa ser mudado na sua vida. Eu não vou falar nomes, mas eu vou falar coisas relacionadas ao seu desejo. A sua vontade precisa ser a vontade do seu Pai. Coisas relacionadas a pecado propriamente, né? Uma coisa é você entender assim, o pecado, Jesus foi lá, Ele tirou o pecado de nós, mas ainda vivemos essa situação aí do pecado, mas para você pecado é uma escolha, não é algo que não é o comum. E me preocupa muito, porque quando a gente fala dessas situações, o diabo mesmo, ele fala no seu ouvido muitas coisas assim, olha, não confessa. Não confessa porque você não vai mudar. Não adianta você pedir perdão por uma coisa que vai continuar, você gosta de fazer isso. Vou falar para você que é uma verdade bíblica. O diabo é mentiroso. Ele está fazendo isso só para poder influenciar você. Eu queria que você se colocasse de pé rapidamente. O pessoal do louvor pode subir. Os líderes, por favor. Essa manhã, ela vai ser uma manhã onde você vai precisar definir sua identidade. Você não vai poder sair daqui da mesma maneira que você entrou, praticando as mesmas coisas. Pode ser o mais banal, pode ser para você a coisa mais boba, mas você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. E Ele quer fazer isso hoje. Ele não quer esperar mais de você viver as suas próprias vontades para depois, quando você realizar tudo que você tem para realizar, você vir chegar todo quebrado, moído, para que o líder, o discipulador, o pastor possa cuidar de você de novo, para que você possa entender o que tem que fazer. Então, queria que você fechasse seus olhos rapidamente e que você reflexionasse aí tudo aquilo que você tem praticado que não agrada a Deus. Suas escolhas, seus relacionamentos, suas amizades que te afastam de Deus, seus desejos carnais,
as más conversações que têm corrompido os seus bons costumes? A sua maneira de lidar com lealdade perante o seu ministério? As coisas que você fala, os comentários que saem da sua boca? A maneira como você lida com a sua mãe, com seu pai? A maneira como você os trata? A maneira como você lidar com o seu irmão? Mentira, ego, vícios, outras coisas mais. Isso tudo precisa sair da sua vida agora. Eu queria muito poder sair daqui e aí falar assim, olha, pronto, não tem mais nada na sua vida. Mas isso só quem pode fazer é você. E o que nós vamos fazer aqui nesse momento? Eu vou determinar isso como uma intimação, não como um pedido. Você entende que existe alguma coisa que precisa ser removida da sua vida? Você vai sair do seu lugar. Você vai vir aqui na frente. Você pode narrar para essas pessoas aqui qual é a situação. Se for uma situação muito constrangedora, você vai tentar falar de uma forma que a pessoa entenda o que você quer dizer. Mas você vai fazer isso. Sabe por quê? Se você tem disposição para fazer o que é errado, você tem que ter a mesma disposição para fazer o que é certo. Se você tem disposição para envergonhar o nome do Senhor diante da sua identidade, você tem que ter o mesmo caráter de sair do seu lugar e vir resolver isso hoje. Amém? O louvor vai estar tocando. E você vai vir aqui, a oração ela vai ser bem específica, rápida, para que possa atender a todos. Eu quero repreender nesse momento toda mentira do diabo, tudo aquilo que está falando para você não sair do seu lugar. Hoje, a atitude que você vai tomar, a decisão que você vai tomar, ela vai refletir lá na frente. Hoje você vai determinar se você vai ser um adulto vencedor ou se você vai ser um adulto fracassado. As escolhas que você toma hoje vão definir você amanhã. Estão entendendo o que eu estou falando? Preciso ser mais objetivo do que isso? Não? Tá claro? Então, diante do louvor, eu quero que você deixe de fato esse ambiente se encher, mas que você tome a atitude de mudar de vida. Venha tirar sua nova identidade. Venha renovar a sua identidade em nome do Senhor Jesus.